aqui estamos de volta para mais um estudo do Apocalipse. E hoje chegamos ao capítulo 13. No capítulo 13 nós vamos dividi-lo em duas partes. Vamos estudar sobre a besta que surge do mar e vamos separar com a besta que surge da terra, a segunda besta. Então, vamos focar hoje só na primeira, que é a besta marítima, que surge do mar. O texto bíblico do Apocalipse 13 diz o seguinte: Então vi sair do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e uma coroa em cada chifre. Em cada cabeça estavam escritos nome de blasfêmia. A besta parecia um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. Observe o primeiro texto. Uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças e uma coroa em cada chifre. Em cada cabeça estavam escritos nomes de blasfêmia. Esse animal, ele remete a Daniel 7, aonde tem a visão de um animal terrível, com dente de ferro, também mostra lá que ele tem 10 chifres. E na visão de Daniel, na mesma aplicação da estátua, esse animal representava Roma. Aqui, ele é uma continuação de Roma, nós vamos ver mais adiante. Mas o segundo ponto é que esse animal tem as características dos impérios anteriores. Ou seja, o leão é Babilônia, o urso é a Medopécia e o leopardo a Grécia. E o que ele tem tem desses períodos, desses impérios? De Babilônia copiou o orgulho e a pretensão de poder absoluto, o pecado e a transgressão da lei de Deus. Babilônia tem sido sempre um sinônimo de rebeldia e impiedade. Além do mais, também de orgulho de querer ser Deus ou ser igual a Deus, como Nabucodonosor demonstrou isso. Da Grécia, copiou o sistema de imagens, conceitos filosóficos, tais como a crença na imortalidade incondicional e a hipertranscendência da divindade. Então, os romanos também continuaram com a mesma cultura e o mesmo conhecimento dos gregos. Eles não aniquilaram, mas continuaram. E isso, todo o sistema babilônico e grego também foi incluído nessa besta. Assim como também o do leopardo, que é a Medopécia. Aliás, o urso, que representa a Medopécia. O leopardo é Grécia. Roma copiou a adoração de Mitra, de onde se originou o mitraísmo. E o mitraísmo foi que deu origem ao culto ao domingo, culto ao Deus Sol. Era um sistema de culto oculto, de mistério. E isso envolvia a adoração ao Deus Sol, onde esse dia era sempre um dia na semana, o domingo, reservado para adoração a esse Deus Mitra. Daí veio o mitraísmo, daí veio também a adoração ao Deus Sol, onde penetrou no Império Romano e continuou por toda a Igreja Católica. Então esse ensinamento, esse animal, ele vai ter uma grande relação com Daniel 7. Vamos voltar ao texto. Vi que uma das cabeças da besta parecia mortalmente ferida, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. Vamos ver a primeira parte, que nós vimos da besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e uma coroa em cada chifre. Observe que aqui a coroa é nos chifres. Quando nós formos para Apocalipse 17, vamos ver que a coroa estará nas cabeças, e aqui a coroa está nos chifres. Ou seja, no período dos 10 chifres, ou dos 10 reinos, onde os reinos, eles indica que eles reinavam, havia monarquia. E em cada cabeça estava escrito o nome de blasfêmia. As cabeças, vimos no estudo anterior, observe que o chifre fica na cabeça, e a cabeça representa o império, enquanto o chifre representa reinos ou nações. Vimos que a estátua, que
dos pés, que tinha 10 dedos, foi justamente quando o Império Romano do Ocidente caiu e se dividiu nos 10 principais reinos que deram origem às nações europeias. Então, voltando para Daniel, antes de continuar o texto, nós podemos ver que Daniel 7 diz que tinha olhos como de homem, e a besta tem um número de homem. A boca falava insolência, e no Apocalipse 13 a boca fala blasfêmia, que é insolência, falar contra Deus. Diz que também a besta foi entregue para ser queimada, enquanto a besta do Apocalipse teve um golpe de morte. Fazia guerra aos santos, e a besta do Apocalipse também pelejava contra os santos e ainda prevalecia. Proferia palavras contra o Altíssimo, que também blasfemava contra Deus. E mudaria os tempos e a lei, quando diz o Apocalipse, difamar o tabernáculo, ou seja, substituir a Cristo, tomar o lugar de Cristo no tabernáculo, agir como se fosse o Cristo, o intermediador, o intercessor entre Deus e o homem. Então, o culto da missa substitui o culto a Cristo, né? Substitui o ministério de Cristo, substitui a intercessão de Cristo. E isto é o que a Igreja Católica fez. E agiria, lá em Daniel diz que agiria por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 tempos e meio. Ou 3 tempos e meio, já vimos que corresponde a 3 anos e meios, e 3 anos e meio são exatamente 42 meses, que equivale a 1260 dias, o mesmo período profético de 1260 anos. Então, vamos voltar ao texto antes de prosseguir para esse slide. E o texto nos diz o seguinte: o versículo 3, né? Vi que uma de suas cabeças da besta parecia mortalmente ferida, né? ou seja, recebeu um golpe de morte. Mas o ferimento mortal foi curado. O mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. Observe que essa parte profética ela não foi cumprida. A ferida da besta ainda não foi curada. O que seria essa cura da ferida da besta? Ora, atente que no Apocalipse 17, nós vamos ver quando fala do 8º rei. O 8º rei é um dos 7, porque a besta só tem 7 cabeças, não tem 8. Mas o 8º vai ser um dos 7, ou seja, a besta vai ressuscitar. Ela recebeu um golpe, uma ferida mortal, mas ela vai ressurgir, ela vai voltar ao poder que tinha antes. Isto é a cura da sua ferida mortal, quando ela ressuscitar e obter o mesmo poder que tinha antes. Então, quando isso acontecer, o mundo inteiro vai se maravilhar e seguir a besta, ou seja, seguir a esse poder, a essa autoridade mundial, vai seguir a vamos dizer assim, a essa nova ordem mundial que vai querer surgir no mundo. E ainda mais, continua o texto bíblico, adoraram o dragão por ter dado à besta tamanho poder, e também adoraram a besta, né? Quem é tão grande como a besta, diziam? Quem é capaz de lutar contra ela? Quem é semelhante à besta? Né? E vamos ver mais adiante que todas essas expressões são imitação de Cristo, como a besta que ressuscitou, a besta que teve um período de um ministério de 3 anos e meio, tudo relaciona a Cristo. Continuando o texto bíblico, então foi permitido a besta falar grande blasfêmia, e lhe foi dada a autoridade para fazer o que quisesse durante 42 meses, ou seja, 3 tempos e meio, 3 anos e meio. Ela blasfemou terrivelmente contra Deus, difamando seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Então, esse período, Deus permitiu que a Igreja Católica dominasse e quase aniquilasse a sua igreja, perseguiu e matou o seu povo. Mas é uma prova de que Deus estava no controle. Ele permitiu para mostrar do que o mal é capaz, quais são as verdadeiras intenções de Satanás em querer destruir o povo de Deus, porque a sua guerra é contra o governo de Deus. Essa foi a intenção dele. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Ele sempre desejou tomar o lugar de Deus. E aqui na terra, a sua luta, a sua batalha é contra o povo, contra o governo de Deus. E por extensão, o povo de Deus. Por causa desse povo aqui na terra, é que impede que ele tenha um domínio total e completo sobre o mundo.
E por isso que ele está irado contra esse povo de Deus, contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E essa cena nos mostra justamente a tríplice trindade do mal, quando diz que o dragão se pôs em pé na areia do mar. O texto de Apocalipse 12, né, diz que o dragão se pôs em pé na areia do mar para chamar os seus dois outros agentes, que é a besta do mar e a besta da terra. A besta da terra, o único texto que nos fala da besta da terra é aqui em Apocalipse 13. Mas vamos ver em Apocalipse 19 e 20 que essa besta da terra recebe o nome de falso profeta. Então o dragão assume o lugar de Deus, a besta da terra, a besta do mar, a besta marítima, assume o lugar de Cristo, e o falso profeta é como um agente que assume o Espírito Santo. Então, nós podemos ver a trindade do mal em ação. Tudo o que ele faz é querer imitar a trindade também divina. Vejamos bem, Satanás, ele procura imitar Deus. O texto do Apocalipse, tanto 12 como 13, que nós já estamos estudando, o dragão apareceu como um sinal no céu, e o lugar de Deus é no céu. Ele possui um trono, né, e deu o seu trono à besta, e o Pai também possui um trono, e ele deu todo o trono, poder e autoridade à besta, assim como Jesus disse, né, que recebeu do Pai todo o poder e autoridade. Ele é adorado, e Deus também é adorado, porque é sempre isso que Satanás quer, ser adorado. E no final ele é destruído para sempre, mas Deus vive e reina para sempre. Também no caso a besta do mar, ela é uma imitação de Jesus. Ela sai da água para iniciar sua atividade. Assim também Cristo iniciou seu ministério logo após o batismo. Ela é semelhante ao dragão. Assim como Jesus também disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Quem é semelhante a Deus? É Jesus. E quem é semelhante ao dragão? É a besta. Possui 10 diademas. Jesus possui muitos, já que ele é rei eterno. Possui 10 chifres em suas cabeças. O cordeiro possui 7 chifres, conforme Apocalipse 5. A besta do mar recebe do dragão poder, trono e autoridade. Jesus também recebeu do Pai o poder, o trono e a autoridade, conforme Mateus 28, 18. As atividades da besta do mar duraram 42 meses ou 3 anos e meio. O ministério de Cristo aqui na terra também foi 3 anos e meio também aqui na terra. A besta recebeu uma ferida mortal. Jesus recebe também uma ferida mortal, o cordeiro degolado. E a besta, ela volta à vida, ela vai ressuscitar. Jesus também ressuscitou. A besta recebe a adoração depois que sua ferida mortal é curada. Jesus recebe adoração também depois de sua ressurreição. A besta recebe autoridade universal sobre a terra depois da cura de sua ferida mortal. E Jesus diz que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E a pergunta, mais uma vez, quem é semelhante à besta? E um dos títulos de Jesus é o seu nome Miguel. Quem é semelhante a Deus? O público-alvo da besta do mar são todas as nações, tribos, línguas e povos. Assim como Jesus também tem como público-alvo a salvar todas as nações, tribos, línguas e povos. Então perceba que Satanás procura imitar a Deus, a besta do mar procura imitar Jesus. E vamos ver no próximo estudo que a besta da terra procura imitar o Espírito Santo. E agora percebamos que o ataque de Satanás ao governo de Deus que tem que atacar a sua lei. E quando ele ataca, ele exige adoração. Apocalipse 13:4 diz que adorar o dragão porque deu sua autoridade à besta. Então ele está buscando a adoração que pertence a Deus, contra o primeiro mandamento e o segundo mandamento. No primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. E ele seduz os que habitam sobre a terra, dizendo que façam imagem à besta. Fazer uma imagem é um atentado contra o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. E o dragão, e a besta abriu a boca em blasfêmia contra Deus. E o terceiro mandamento diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ou seja, não falar, agir contra Deus. E também a besta, por fim,
vai fazer com que todos recebam a sua marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. E conforme Ezequiel 20:20, Deus diz que o sábado servirá, né, de sinal entre ele e o seu povo. Lembra-te do dia de sábado, pois servirão de sinal entre mim e vós. E o sinal da besta também ele tem uma marca, que nós vamos ver no próximo estudo, né, da besta da terra. Vamos ver mais detalhes sobre a marca da besta. Então, esta besta, ela representa a Roma papal, pois foi justamente a única entidade, o único poder que reinou durante 1260 anos contra Deus, contra o seu povo, perseguindo e matando, destruindo e querendo tomar o lugar de Deus, agir como se fosse o próprio Deus, substituindo o ministério sacerdotal de Cristo aqui na terra, com poderes de perdoar pecados. E além do mais, atentando contra o tabernáculo, retirando de Cristo, né, o seu ministério e dando, no caso, a Maria, né, colocando Maria no lugar de Jesus. E a primeira besta, que é o papado, né, ele procurou mudar os tempos e a lei, como se acha o próprio Deus, né, a ponto de se assentar no trono de Deus. Então estabeleceu agora a sua lei, no lugar da lei de Deus, dos 10 mandamentos, criou a lei católica, né, que se encontra no catecismo, tirando o segundo mandamento, que proíbe adorar imagens, e tirando e mudando o quarto mandamento, que é a guarda do sábado, substituindo pelo domingo. E aí se mostra a sua arrogância de querer substituir e tomar o lugar de Deus. E procurou cancelar o testemunho dos cristãos e do remanescente final, aonde perseguiu, matou durante todo aquele período de perseguição e de inquisição. Mas chegou ao fim, em 1798, Napoleão Bonaparte invadiu a Itália e aprisionou o Papa Pio VI, que morreu pouco tempo depois na França. O papado, nessa época, agora em 11, né, dia 11 de fevereiro de 1798, recebeu uma ferida mortal, foi destronado, não mandava mais em Roma. Mas ela vai ressurgir. Esse poder da Igreja Católica, esse poder de um novo governo mundial vai ressurgir. E quando ressurgir, nos diz a Bíblia que adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra. O texto, né, está no futuro. Mesmo que algumas Bíblias digam adoraram, mas mostrando quando a ferida mortal fosse curada, então todos adoraram, né? Então vão adorar todos cujo nome não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, aí mostra que a nação, o mundo inteiro, né? O mundo inteiro, todos aqueles que não escritos no livro do Cordeiro, ou seja, no livro da vida, todos aqueles que não serão salvos pelo sangue de Cristo, esses prestarão homenagem e adorarão a besta, e adorarão o dragão, e aceitarão a sua marca, e lhe seguirão e obedecerão. Portanto, os que se colocarem voluntariamente ao lado da besta, ou por convicção, ou ainda por medo de suas ameaças, não poderão ter os seus nomes escritos no livro da vida. Quanto a receber essa marca, né, na testa ou na mão, ou seja, por convicção ou por medo, também no próximo estudo da besta da terra, vamos dar mais detalhes. Mas aqui está já o alerta de que o que muitos falam, né, de uma nova ordem mundial, não passa apenas do velho poder que vai ressurgir e vai querer dominar o mundo, como dominou anteriormente. Mas como foi que dominou anteriormente? Porque em que consiste essa ressurreição? Consiste em que os poderes do mundo, assim como antigamente, deram sustentação à Igreja Católica, então os poderes civis, os poderes políticos vão dar essa sustentação de novo à Igreja Católica. Então pode ser o Papa atual ou pode ser algum outro, mas o que as nações do mundo vão fazer é conceder poder para que o Papa governe como uma autoridade mundial. É óbvio que isso não vai ser do nada, nem por acaso. Haverá momentos ou movimento mundial para isso. Haverá algum acontecimento que vai dar oportunidade para isso. Por exemplo, né, essa pandemia foi um ensaio, poderia ser um acontecimento que desse oportunidade para isso. Não sabemos se ela ainda vai se agravar,
essa pandemia do coronavírus, ou vai amenizar e a vacina vai resolver ou voltar ao normal. Mas, caso a pandemia não diminua, mas se agrave mais ainda a nível mundial, então é uma clara oportunidade das nações se unirem e passarem então a eleger o Papa como alguém, uma autoridade mundial que resolva esse problema da Terra, pois não o problema em si da pandemia, mas o mundo inteiro afetado, a economia, a educação, e o Papa tem já solução para essa situação, né? Através de sua encíclica Laudato Si, ele tem já grande autoridade no assunto, a ponto de que então, agora em novembro, vai ser realizado a Conferência Climática da ONU, a COP26, no Reino Unido, né? E na Escócia, na cidade de Glasgow, né? E lá vai estar presente 196 países, e o Papa foi convidado, a convite dos Estados Unidos, né? O Joe Biden, ele foi convidado a estar presente. E vai ser um momento único na história, né, em que um Papa vai estar presente, um representante religioso, mas porque ele é considerado uma grande autoridade no assunto, com a sua encíclica Laudato Si, onde ele já dá a solução para o problema da Terra, tanto a questão econômica, como educacional, como climática, e ele vai estar lá sendo como uma grande autoridade. E seria uma oportunidade de, então, ser reconhecido, estabelecido o Papa como essa autoridade mundial e que poderia resolver esse problema da Terra, não só da pandemia, como econômico e social, político e também sanitário. Então, vamos aguardar. Mas não é nada certo, né? Isso é apenas uma possibilidade, mas o mundo caminha para isso, para a ressurreição do poder católico, para o ressurgimento do Império Mundial Católico, e quando isso acontecer, devido à sua grande façanha, né? E com certeza vai conseguir algum resultado, porque o mundo inteiro vai adorar, vai prestar homenagem e vai então se curvar diante desse novo império. Mas é a profecia que está aí falando, e essa profecia do texto bíblico é bem clara quando nos diz que justamente aqui, né, que o mundo inteiro vai adorar, o mundo inteiro vai reconhecer esse grande poder, mas na verdade o seu desejo é conquistar o mundo, o seu desejo é se colocar no lugar de Deus, o seu desejo é dominar o mundo. E, lamentavelmente, todos adorarão e reconhecerão esse grande poder como se fosse de Deus, mas os salvos, o verdadeiro povo de Deus, vai entender que não é. É mais um que está querendo tomar o lugar de Deus. Fique atento à palavra de Deus e não se deixe enganar.